Quando encontraram o corpo de Maria das Dores pendurado na cerca de arame farpado, com a garganta dilacerada e os olhos vidrados fixos na lua cheia, todos em Petrolina entenderam que o velho Zé Caboclo estava certo desde o começo. Mas isso foi depois, muito depois das primeiras mortes. Tudo começou em agosto de 1987, quando os animais começaram a aparecer mortos nas propriedades rurais ao redor da cidade. Não eram mortes comuns. As carcaças de bodes, ovelhas e até cavalos eram encontradas destroçadas, com marcas de garras profundas rasgando a carne até os ossos. O sangue era drenado quase completamente, deixando apenas manchas escuras na terra seca do sertão. Zé Caboclo, um homem de mais de 70 anos, curvado pelo tempo e pelo sol inclemente do Vale do São Francisco, começou a percorrer as ruas de Petrolina com seu cajado de madeira, alertando a todos que cruzavam seu caminho. Sua voz rouca ecoava nas praças, nos mercados, nas portas das igrejas. É o lobisomem. Voltou para as bandas de Petrolina. Eu vi os sinais. As marcas são as mesmas de quando eu era menino. As pessoas riam. Alguns com desdém, outros com pena do velho, que claramente havia perdido o juízo sob o calor escaldante do sertão. Os mais jovens tiravam fotos dele com seus celulares recém-chegados à cidade, zombando daquela figura patética que insistia em histórias de avós. Deve ser cachorro selvagem, diziam os fazendeiros. Onça pintada descendo da serra, sugeriam os veterinários. Coiote doente, talvez. Especulavam os biólogos trazidos de Recife, mas Zé Caboclo balançava a cabeça, seus olhos amarelados fixos em algum ponto distante, como se enxergasse algo que os outros não podiam ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver quando ele começar a caçar gente. Aí não vão mais rir do velho Zé. Durante 3 meses, os ataques aos animais continuaram. Sempre nas noites de lua cheia. Sempre deixando aquele rastro de destruição que parecia desproporcional para qualquer predador conhecido. Os fazendeiros começaram a trancar seus rebanhos em currais reforçados. Alguns contrataram seguranças armados, outros instalaram cercas elétricas. Nada funcionava. A criatura, fosse o que fosse, sempre encontrava um jeito de entrar. E quando entrava, a carnificina era indescritível. Não matava por fome, matava por prazer, por instinto, por algo primitivo e incompreensível que habitava suas entranhas. Foi numa quinta-feira, 12 de novembro, que tudo mudou. João Pereira, motorista de caminhão de 34 anos, voltava para casa depois de uma entrega em Juazeiro. Eram quase 2 da manhã, quando sua carreta velha começou a dar problema na estrada que cortava a zona rural de Petrolina. O motor tossiu, cuspiu fumaça preta e morreu, deixando João sozinho numa estrada deserta, cercado apenas pelo canto das cigarras e pelo vento quente que soprava do rio. Ele desceu da cabine, pragueando, chutou o pneu com raiva e pegou a lanterna para verificar o motor. Foi quando ouviu um som que não deveria existir. Era um rosnado. Mas não era de cachorro, nem de onça, nem de qualquer animal que João conhecesse depois de 34 anos vivendo no sertão. Era grave, gutural, vindo de algum lugar profundo e primordial. O som vibrava no ar, fazendo os pelos do pescoço de João se arrepiarem instantaneamente. Ele girou a lanterna na direção do som. No início, viu apenas 2 pontos amarelos brilhando na escuridão. Cerca de 50 metros adiante, no meio da estrada. Pensou que fossem os olhos de um animal refletindo a luz. Mas então os pontos começaram a se mover e se aproximar. João sentiu seu estômago revirar quando a criatura entrou no cone de luz da lanterna. Tinha a altura de um homem alto, talvez 2 metros, mas estava curvada sobre 4 patas desproporcionalmente longas e musculosas. A pelagem era escura, quase preta, mas com manchas irregulares que pareciam cinza sob a luz amarelada. O focinho era alongado, repleto de presas que se projetavam para fora da boca, pingando uma saliva espessa que caía no asfalto com um som viscoso. Mas o que mais aterrorizou João foram as mãos. Não eram patas, eram mãos,
Mãos humanas cobertas de pelo, com dedos longos terminando em garras curvadas e negras que arranhavam o asfalto a cada movimento. A criatura se movia de forma estranha, parte animal, parte humana, como se dois seres diferentes habitassem aquele corpo monstruoso e lutassem pelo controle. O rosnado aumentou. A criatura abriu a boca, revelando fileiras de dentes afiados e uma língua escura que se retorcia como uma cobra. O cheiro que emanava dela era insuportável. Uma mistura de carniça podre, suor rançoso e algo metálico que João não conseguia identificar. Meu Deus! João sussurrou, e a lanterna tremeu em sua mão. Foi o erro dele. A criatura reagiu ao som como um predador perfeito. Seus músculos se contraíram e, num movimento explosivo, ela avançou. João correu. Não pensou, não planejou. Simplesmente virou e correu para a margem da estrada, saltando a cerca de arame farpado sem sentir os cortes que rasgavam suas calças e sua pele. Atrás dele, ouvia o galope impossível daquela coisa, as garras batendo no asfalto num ritmo frenético que se aproximava a cada segundo. O terreno além da cerca era irregular, cheio de pedras e vegetação rasteira da caatinga. João tropeçou, rolou, levantou e continuou correndo. Seus pulmões ardiam. Seu coração batia tão forte que ele achava que fosse explodir. O gosto de sangue enchia sua boca. Ele não ousava olhar para trás, mas podia ouvi-la. Deus, como podia ouvi-la? O rosnado estava mais próximo agora, acompanhado de uma respiração pesada e rouca que parecia vir de um fole gigantesco. E havia outro som, um som que quase fez João desistir de correr e aceitar seu destino. Era uma risada, grave, distorcida, mas inconfundivelmente uma risada. A criatura estava se divertindo com a caçada. João avistou uma luz à frente. Uma casa, pequena, humilde, mas com as janelas iluminadas. Ele reuniu suas últimas forças e correu em direção à luz como uma mariposa desesperada, gritando com toda a força que lhe restava: socorro, pelo amor de Deus! Socorro! A porta da casa se abriu e um homem apareceu, segurando uma espingarda. João reconheceu o rosto. Era Severino, um agricultor conhecido na região. O que foi, homem? O quê? Severino não terminou a frase. Seus olhos se arregalaram ao ver a criatura que surgia da escuridão. Atrás de João, ele ergueu a espingarda e disparou. O estrondo rasgou a noite. A criatura urrou, um som que misturava dor e fúria em proporções iguais. João aproveitou a distração e mergulhou porta adentro, sendo imediatamente arrastado por Severino. A porta bateu e foi trancada com 3 ferrolhos. O que é aquela coisa? Severino gritou, recarregando a espingarda com mãos trêmulas. O lobisomem! João ofegou, caído no chão de terra batida. O velho Zé estava certo. Do lado de fora, a criatura circundava a casa. Eles podiam ouvir suas garras arranhando as paredes de tijolos, testando as janelas, procurando um ponto fraco. O rosnado era constante agora, vibrando pelas paredes e entrando nos ossos dos 2 homens. A esposa de Severino, Benedita, estava encolhida num canto com os 3 filhos, rezando em voz baixa. As crianças choravam silenciosamente, com os rostos enterrados no vestido da mãe. Por 20 minutos, que pareceram 20 horas, a criatura tentou entrar. Arranhava, mordia, empurrava. Em determinado momento, começou a subir no telhado. Eles ouviram as telhas rangendo sob o peso impossível. Severino apontou a espingarda para cima, seguindo o som. E então, tão subitamente quanto começou, parou. Silêncio. João arrastou-se até a janela e espretou cautelosamente através de uma fresta nas tábuas de madeira. Viu a criatura no meio do terreiro, erguida sobre as patas traseiras, com a cabeça inclinada para a lua cheia, que pairava no céu como um olho prateado. A criatura abriu os braços, porque eram braços, cobertos de pelo, mas inegavelmente humanos na estrutura, e soltou um uivo. Não era o uivo de um lobo comum. Era mais alto, mais complexo, carregado de uma agonia que parecia transcender o físico e tocar em algo espiritual. Depois disso, ela virou e desapareceu na escuridão da caatinga,
movendo-se com uma velocidade que deveria ser impossível para algo daquele tamanho. João desmaiou. Quando acordou, estava numa cama improvisada e o sol já nascia no horizonte. Severino estava ao telefone, sua voz tensa enquanto falava com a polícia. João ouviu fragmentos da conversa. Sim, eu vi também. Não estamos bêbados. Olha, vem aqui e vê as marcas nas paredes. Mas João sabia que as marcas não seriam suficientes. Sabia que precisariam de mais, de provas, de cadáveres. E as provas vieram. 3 dias depois encontraram o corpo de Maria das Dores na cerca de arame. Ela voltava da casa de uma amiga quando foi atacada. A autópsia, que o legista se recusou a concluir oficialmente, mostrou ferimentos incompatíveis com qualquer animal conhecido. As marcas das garras eram profundas demais. O padrão de mordida não correspondia a nada nos arquivos. Depois de Maria, vieram outros. José Carlos, pescador de 41 anos, morto às margens do rio São Francisco. Seu corpo foi encontrado parcialmente submerso, com metade do rosto arrancado. Antônia Silva, professora aposentada de 58 anos, atacada no próprio quintal enquanto alimentava as galinhas. Os vizinhos ouviram os gritos, mas quando chegaram, só encontraram sangue e alguns pedaços de roupa rasgada. Roberto Mendes, vigilante noturno de 29 anos, desapareceu durante sua ronda. Encontraram apenas seu boné e um rastro de sangue que levava para o mato. Em 6 semanas, 7 pessoas morreram ou desapareceram. Petrolina entrou em pânico. As ruas ficavam desertas depois das 6 da tarde. Os bares fechavam cedo. As escolas suspenderam as aulas noturnas. Grupos de vigilância se formaram, armados com espingardas, facões e tochas. A polícia militar patrulhava as ruas em duplas, mas mesmo os policiais mais corajosos não escondiam o medo nos olhos. E Zé Caboclo, o velho, andava pelas ruas vazias, seu cajado batendo no calçamento, sua voz não mais zombada, mas temida. Eu avisei. Avisei que ele voltaria. Mas ninguém quis escutar o velho Zé. Agora o lobisomem está de volta, cobrando o preço da descrença. As pessoas faziam o sinal da cruz quando ele passava. Algumas jogavam água benta em suas portas. Outras penduravam cruzes de ramos de palmeira, dentes de alho, ferraduras. Voltaram aos rituais antigos, às proteções que os avós ensinavam e que haviam sido esquecidas na modernidade. Foi numa sexta-feira, véspera da lua cheia de dezembro, que decidiram fazer algo. Um grupo de 12 homens se reuniu na delegacia. Entre eles estavam João Pereira, Severino, alguns fazendeiros, 2 policiais e até um padre jovem recém-chegado. De Recife, Padre Francisco, que insistia em acompanhá-los apesar dos protestos. Vamos caçar essa criatura, declarou o delegado Ramos, um homem de 50 anos com bigode grisalho e mãos calejadas. Seja o que for, precisa ser detido antes que mate mais gente. Zé Caboclo apareceu na porta da delegacia, apoiado em seu cajado. Vão precisar de prata, disse simplesmente. O quê? O delegado franziu a testa. Balas de prata. É a única coisa que mata um lobisomem. Meu avô me ensinou. Ele caçou um quando era moço, lá pelos lados de Cabrobó. Houve risos nervosos, mas Padre Francisco ergueu a mão. Eu tenho, disse, na igreja. Temos castiçais de prata, cálices, posso derreter e fazer balas. Padre, o senhor não está falando sério. Estou completamente sério. Padre Francisco olhou para cada um deles. Vi os corpos, vi as feridas. Isso não é natural. Se há uma chance, mesmo que pequena, de que o conhecimento antigo esteja correto, temos o dever de tentar. Passaram a tarde derretendo a prata da igreja numa forja improvisada. Fizeram 20 balas, cada uma benzida pelo padre enquanto ainda estava quente. Carregaram as espingardas, afiaram os facões, prepararam as tochas. Quando o sol começou a se pôr, os 12 homens partiram para a zona rural.
para a área onde os ataques haviam sido mais frequentes. Zé Caboclo foi com eles, insistindo que conhecia os lugares onde a criatura gostava de caçar. Ele tem um território, explicou o velho enquanto caminhavam. Lobisomens são inteligentes, não atacam aleatoriamente. Ele escolhe as vítimas, estuda os padrões e sempre volta para os mesmos lugares depois que transforma. Transforma? João perguntou. De dia é homem, de noite vira besta. É o que a maldição faz. Já foi alguém daqui, alguém que a gente conhece. Mas quando a lua cheia nasce, a besta toma conta. A lua apareceu no horizonte, enorme e vermelha, tingida pela poeira do sertão. Os homens sentiram um arrepio coletivo. Montaram acampamento numa clareira cercada de arbustos de jurema e mandacaru. Fizeram uma fogueira no centro e se posicionaram ao redor, armas em punho, esperando. A primeira hora passou sem incidentes. Depois a segunda. Alguns homens começaram a relaxar, pensando que talvez a criatura não aparecesse. Foi quando as cigarras pararam de cantar. O silêncio desceu sobre a caatinga como um cobertor sufocante. Nem o vento ousava soprar. Os homens se entreolharam, apertando o cabo das armas. Zé Caboclo sussurrou. Ele está aqui. O rosnado veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Baixo, ameaçador, fazendo o chão vibrar sob seus pés. As chamas da fogueira tremularam, projetando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Onde? O delegado Ramos girou em círculo, a espingarda colada no ombro. Onde está? A resposta veio na forma de um corpo voando pelos ares. Um dos fazendeiros, Toninho, foi arrancado do círculo tão rápido que ninguém viu. Ele simplesmente estava lá e no segundo seguinte havia desaparecido na escuridão. Seu grito ecoou por 3 segundos antes de ser cortado abruptamente. O caos explodiu. Os homens começaram a disparar para todas as direções, os estrondos das espingardas rasgando a noite. João viu flashes de movimento entre as árvores, algo grande, rápido, impossível de seguir. A criatura estava brincando com eles, atacando de ângulos diferentes, sempre se mantendo nas sombras. Outro homem caiu, depois outro. Os gritos se multiplicavam, misturando-se com os rosnados e os disparos numa sinfonia de horror. Padre Francisco ficou no centro do círculo, segurando um crucifixo e rezando em latim com voz firme, apesar do medo visível em seus olhos. Em nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, a criatura emergiu das sombras. Pela primeira vez, todos a viram completamente sob a luz da fogueira. Era ainda mais aterradora do que João lembrava. O pelo negro brilhava como couro molhado. Os músculos ondulavam sob a pele a cada movimento. Os olhos amarelos brilhavam com uma inteligência maligna que era quase humana. Ela ficou ereta sobre as patas traseiras, mais alta que qualquer homem, e abriu os braços num gesto que era simultaneamente desafio e convite. Agora! Gritou o delegado Ramos. 5 espingardas carregadas com as balas de prata abençoadas dispararam simultaneamente. A criatura urrou. Não foi um urro de dor comum. Foi um som que parecia vir de múltiplas gargantas, múltiplas dimensões, como se a própria realidade estivesse sendo rasgada. A criatura cambaleou, bateu no peito com as mãos deformadas, arranhando a própria carne onde as balas haviam penetrado. Fumaça. Ou era vapor. Começou a subir dos ferimentos. A criatura caiu de joelhos, seus olhos amarelos arregalados em agonia e descrença. A boca se abriu num grito silencioso, e então começou a transformação. O pelo começou a recuar, sendo absorvido pela pele. Os ossos começaram a estalar e se reorganizar, encolhendo, mudando de forma. As garras retraíram, o focinho encurtou. As presas diminuíram. Em menos de 1 minuto, o que havia sido um monstro era agora um homem, nu, ensanguentado, com 5 ferimentos de bala no peito, mas inegavelmente humano. Os homens se aproximaram cautelosamente, tochas erguidas. João olhou para o rosto do homem caído e sentiu seu sangue gelar.
Não, não pode ser. Era Mário Augusto, o açougueiro da cidade, um homem de 45 anos, casado, pai de 2 filhos. Um homem que João conhecia há anos, que cumprimentava na rua, que frequentava a mesma igreja. Mário tossiu sangue, seus olhos, agora castanhos, não mais amarelos, focando em João. Eu não queria, não conseguia controlar. Por quê? Padre Francisco se ajoelhou ao lado dele. Porque você, meu avô, Mário sussurrou, sua voz falhando. Foi mordido. A maldição. Passa de pai para filho. Todo 7º filho homem. Eu tentei resistir. Tentei tanto. Suas palavras foram cortadas por um último espasmo. Seus olhos se arregalaram, fixando-se em algo além do que os outros podiam ver. E então, Mário Augusto, o açougueiro de Petrolina, o lobisomem que havia aterrorizado a cidade por meses, morreu. Os homens ficaram em silêncio ao redor do corpo. Zé Caboclo se aproximou, apoiando-se pesadamente no cajado, e olhou para o cadáver com uma expressão que misturava tristeza e alívio. Acabou, disse simplesmente. Mas será que acabou mesmo? Enterraram Mário numa cova funda, numa parte isolada do cemitério, sem lápide, sem nome. A família dele nunca soube a verdade. Disseram que ele havia sido vítima da criatura, não a própria criatura. Foi melhor assim. Durante semanas, a cidade esperou. Esperou por novos ataques, novos sinais. Mas não vieram. Os animais pararam de morrer. As noites voltaram a ser apenas noites, não campos de caça. Petrolina lentamente voltou ao normal. As pessoas saíram de suas casas. Os bares reabriram. As crianças voltaram a brincar nas ruas depois do anoitecer. A vida continuou como sempre. Continua, cobrindo o trauma com camadas de rotina e esquecimento. Mas João Pereira nunca esqueceu. Nas noites de lua cheia, ele trancava todas as portas e janelas de sua casa. Ficava acordado até o amanhecer, sentado na sala escura, uma espingarda carregada no colo. Sempre com pelo menos 2 balas de prata que o padre Francisco havia lhe dado. Porque João sabia algo que os outros preferiam ignorar. Mário tinha 2 filhos homens, e o mais velho acabara de completar 6 anos de idade. Faltava apenas mais um irmão para o 7º filho nascer. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando a lua brilhava cheia e prateada no céu do sertão, João jurava que podia ouvir, vindo de algum lugar distante no meio da caatinga, um uivo. Baixo, gutural, carregado de promessa e maldição, esperando, sempre esperando. E Zé Caboclo, agora com mais de 75 anos, ainda andava pelas ruas de Petrolina com seu cajado, olhando para as pessoas com aqueles olhos amarelados que pareciam ver além do véu da realidade. De vez em quando ele parava na frente de alguma casa específica, sempre a mesma casa, e balançava a cabeça tristemente. A maldição não morre, sussurrava para si mesmo. Só espera a lua cheia e o sangue certo, e aí volta, sempre volta. Dentro daquela casa, a viúva de Mário Augusto balançava seu bebê recém-nascido para dormir. Um menino, saudável, forte, o 7º filho. E do lado de fora, oculto entre as sombras da noite, algo observava a janela iluminada com olhos que brilhavam amarelos sob a luz da lua. Paciente, fiel à maldição que corria em suas veias como um rio de escuridão, esperando a hora de despertar.